acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança em Salinas. Programa apresentado pelo seu pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 2 de agosto de 2026, estamos começando mais um mês e certamente Deus, Ele está conosco e quer cuidar de nós, desde que nós nos coloquemos nas suas mãos e estejamos com o coração, com os ouvidos, com o coração atentos à sua voz. Ouça a primeira música de nosso programa hoje, com Vavá Rodrigues e Camilo Veiga, Pode Esquecer. Aô, modão da Nádia ajeitar. Bem-vindo, compadre Carlinhos Veiga, bora cantar. A gente acorda cedo, faz planos como ninguém. Trabalha dia e noite só pensando em viver bem. No banco abre até poupança pra um dinheirinho guardar, pois acha isso importante pra poder se aposentar. Tudo que a gente deseja é um dia enriquecer. Se a gente não se apega em Deus, pode esquecer. Uai, rapaz, eu achei que o trem ia resolver aí mesmo com o negócio do dinheiro. Nada! A gente sonha com carro, com cargo, com posição, com conquista, com progresso e com realização. Trabalha dia e noite pensando no amanhã. Nada pode dar errado pra entrega não ser vã, mas esquece que a resposta vem de quem tem o poder. Se a gente não se apega em Deus, pode esquecer. Sapeca aí, violeiro. Esse é Marcelo Viola, hein? Como diz no Goiás, bom demais. A gente vai na igreja fazer a nossa oração e ergue a mão pra cima cantando com emoção. A gente entrega oferta e depois abraça o irmão e procede direitinho como manda a religião. Mas nada disso adianta se o coração não ceder. Se a gente não se apega em Deus, pode esquecer. Uai, compadre Vavá, ser religioso não basta, não? De jeito nenhum, compadre. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança em Salinas. Você vai ouvir agora uma música com o nosso querido e saudoso Luiz de Carvalho, Andando com Deus, Estou Andando com Deus. Daqui a pouco eu quero falar sobre a firmeza na vida de Jesus, na sua missão aqui. Então, preste atenção nesta música que fala sobre o andar com Deus. Amanhece o dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem
tormento e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia, eu estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, aleluia, eu estou andando com Deus, andando com Deus, estou andando com Deus. Amanhece o dia cheio de alegria, e eu andando com Deus, sem tormento e dor, não tenho temor, estou andando com Deus. Se alguém chegar e me perguntar a razão do meu viver feliz, eu direi cantando assim: estou andando com Deus, andando com Deus, aleluia, eu estou andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus, aleluia, eu estou andando com Deus, andando com Deus. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Igreja Batista da Esperança em Salinas. Neste momento eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados pelo Senhor nosso Deus com mais um ano de vida nesta semana que passou. Sinta-se abraçado pelo Senhor, pela Igreja Batista da Esperança em Salinas. Que Deus abençoe você e a sua família, você também que está completando aniversário de casamento, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Escute a música Rastros de Amor, com Asaf Borba.
Neste momento eu quero ler a Bíblia, a Palavra de Deus, e eu leio na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, capítulo 2, de 1 até o 5. Portanto, se há alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmos. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Tende em vós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão, meu querido amigo, quando nós lemos esta palavra do apóstolo Paulo, a gente pode perceber a firmeza, a perseverança, a persistência na vida do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo ele está instruindo aos servos de Deus, aos crentes da igreja de Filipos, ele está mostrando que eles deveriam ter como exemplo maior o Senhor Jesus Cristo. Ele fala várias coisas que devem marcar a vida cristã, mas eu quero me atentar para o verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você pode ler, pode reler esse texto, mas guarde esta palavra do apóstolo Paulo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo estava mostrando aos filipenses, o que ele nos mostra nos dias de hoje? Eu creio que a vida de firmeza de Jesus foi marcada por práticas que mostram as suas prioridades, aquilo que realmente sustentava o seu ministério, aquilo que marcava a sua presença, a sua vinda aqui no mundo. Nada do que Jesus fez ou fazia era ocasional ou superficial. Havia perseverança, havia firmeza, havia uma intenção em tudo aquilo que Jesus fazia. Quando ele multiplicou os pães, quando ele conversou com a mulher samaritana que estava buscando água, quando ele ressuscitou Lázaro, então Jesus ele tinha uma intencionalidade, uma firmeza em tudo aquilo que ele fazia. O que isso tem a ver conosco? Nós, como discípulos de Jesus, como alunos de Jesus, nós também somos chamados a desenvolver uma vida de firmeza, assim como o nosso mestre foi. Jesus, ele é um exemplo maior. Deus trabalha através da perseverança diária. E você que talvez esteja ouvindo a palavra, talvez já esteja indo a uma igreja, começando a ler as Escrituras, a Bíblia Sagrada. É importante tudo isso, mas é importantíssimo que você fique firme com o Senhor Jesus, seja constante na sua fé. Não basta apenas começar bem, mas nós precisamos permanecer firmes, perseverantes. É muito importante. Por isso que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 58, ele fala:
Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Paulo fala àqueles irmãos da igreja de Corinto, e ele fala a nós também. Querido irmão, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe a firmeza sempre. Firmeza, por exemplo, na oração. Em Lucas capítulo 5, verso 16, a Bíblia fala: ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Em Marcos 1,35, e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, ele sabia, e ele estava ensinando aos seus discípulos que a oração deveria ser um estilo de vida. Ele, o maior exemplo. Mesmo sendo filho de Deus, ele separava regularmente tempo para estar a sós com o Pai. A oração sustentava a sua missão, fortalecia a sua vida aqui, alinhava a sua vontade à vontade de Deus, à vontade do Pai. Então isso deve servir de inspiração para todos nós. Uma outra coisa que nós precisamos imitar, a atitude de Jesus. Paulo fala, tenho a mesma atitude de Jesus. Então, Jesus, ele ensinava com firmeza. Todos os dias ele ensinava no templo, ele era perseverante, ele ensinava com perseverança. Em Marcos 5, 1 e 2, está escrito: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Em Marcos 6,34, quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como nós precisamos aprender com Jesus? Ser perseverantes, ser firmes no ensino. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos ensinar as pessoas mais velhas, aquelas pessoas que Deus coloca em nosso caminho, nós precisamos ensinar a palavra de Deus. Jesus ensinava continuamente porque ele sabia que a verdade liberta, transforma. Por isso que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o que nós estamos esperando? Por onde Jesus passava, ele aproveitava a oportunidade para transmitir os princípios do reino de Deus. Jesus, é claro que ele operava milagres, mas o ensino era constante no seu ministério, na sua caminhada, nas suas andanças. Jesus sabia que as pessoas ficariam emocionadas, tocadas, admirando os seus milagres, mas somente pessoas que são abertas para o ensino de Jesus, que colocam os ensinos de Jesus em prática, é que realmente conseguem ficar firmes, conseguem ser perseverantes na fé. O ensino produz firmeza. Jesus investia tempo explicando, corrigindo, revelando as Escrituras, orientando os seus discípulos dia a dia, em todos os momentos de sua caminhada com eles. Outra coisa que nós podemos aprender com a atitude de Jesus é que ele demonstrava compaixão. Jesus, ele demonstrava compaixão, e isso com firmeza, com perseverança. Em Mateus 9,36, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Lá em Marcos capítulo 1, 40 e 41, aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E a Bíblia fala que Jesus estendeu a mão, tocou naquele moço, e aquele moço que disse: eu quero ser limpo, Jesus o curou.
Então, Jesus tinha compaixão das pessoas, e da mesma forma nós não podemos ficar com o coração insensível às necessidades das pessoas. Mas eu creio que mais do que comida, mais do que as coisas materiais, é que as pessoas estão precisando descobrir o amor de Deus, que Deus as ama, que Deus tem um propósito na vida delas, e nós não podemos ficar com essa mensagem somente em nosso coração. Jesus nunca foi indiferente, nunca foi insensível à dor humana. Ele enxergava as pessoas que estavam tristes, cansadas, oprimidas, aflitas, perdidas, e o seu coração era movido por íntima compaixão. E Jesus, ele cuidou dessas pessoas. Isso era a maior demonstração do amor de Deus. E Jesus, ele não ficava só olhando, mas ele agia. Ele fazia aquilo que era necessário fazer, e nós precisamos aprender com Jesus. Jesus também, ele tinha uma atitude muito interessante. Ele veio proclamar as boas novas dos céus, e isso com firmeza. Jesus, em Lucas 4,43, é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus. Boas novas são o Evangelho, Evangelio, Evangelho, as boas notícias. Então Jesus falou que era necessário pregar em outras cidades, porque para isso ele tinha sido enviado. E Jesus foi às aldeias, Jesus foi em vários lugares, porque esta era a sua missão. E Jesus sempre dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. João Batista proclamou essa mensagem, os discípulos proclamaram essa mensagem, e nós também proclamamos essa mensagem do arrependimento, de crer, de aceitar as boas novas, boas notícias de Deus. Querido irmão, querido amigo, você está vendo a atitude de Jesus, como Jesus andou aqui. E mais uma vez eu repito, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O Senhor Jesus está chamando você para abrir o coração, para recebê-lo, para se entregar a Ele. Tudo isso Ele fez, as suas atitudes era para que o homem fosse salvo, saísse do mau caminho e tivesse a vida eterna. Tudo isso Jesus fez para que você tivesse uma vida nova, para que você tenha uma vida nova. Tenha a vida nova aqui nessa terra e viva com Ele por toda a eternidade. Então abra o seu coração, olhe para as atitudes maravilhosas de Jesus e saiba que tudo isso Ele fez por você, por mim, por toda a humanidade. E vamos imitar o Senhor Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Que Deus nos abençoe. Amém. Só Cristo homem se tornou frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus dor sentiu, por sua morte eu vivo. Ali ficou luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo Ele está, ressuscitou. Vitória eterna conquistou, no meu pecado
Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, neste momento, humildemente reconhecemos a nossa pequenez diante da grandeza do Senhor, diante da atitude que o Senhor teve quando andou aqui nesta terra. E quando nós olhamos isso, nós ficamos envergonhados por não conseguir fazer totalmente aquilo que o Senhor deseja de nós. Mas humildemente, ó Deus, reconhecemos a nossa fragilidade, os nossos pecados, os nossos vacilos, pedimos o perdão e desejamos nos aproximar do Senhor. Ó Deus, eu oro por todos aqueles que me escutam agora. Que o Senhor os abençoe, que eles também tenham esse desejo profundo de ter a mesma atitude que Jesus teve, de firmeza na fé, de compromisso com o Senhor, de andar e fazer a Tua vontade. Ó Deus, sara os enfermos, restaura aqueles casamentos esfacelados, cuida daqueles que estão depressivos, angustiados, dê firmeza àqueles que estão fracos na fé. Em o nome de Jesus. Amém. Visite a Igreja Batista da Esperança, na Rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga Rua 15 de Novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas e nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus e tenha um bom dia com Jesus.